Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Já peço que deixem seu like, compartilhem e se inscreva se não é um inscrito. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com qualquer valor, ou se preferir, seja membro. Faça parte do clube de canais acessando o link na descrição do vídeo. Veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix, caso queira nos ajudar dessa forma. Estejam à vontade para escolher o que melhor lhe agrada. Desde já eu agradeço. Fome, parte 10. Ellie despertou ao som da voz de Johnny. Ele parecia estar recebendo alguém na porta. Do lado de fora, a tempestade castigava a região com uma força implacável. O vento assobiava entre as frestas da casa. A chuva tamborilava contra o telhado. E trovões faziam os vidros da janela estremecerem. Por um momento ela não sabia onde estava. O cheiro da madeira antiga, o leve perfume dos livros envelhecidos e o calor da manta sobre seu corpo lhe eram estranhos. Mas a voz de Johnny, aquela voz rouca e segura, era a única coisa familiar naquele instante. Ouviu a porta se fechar e passos se aproximarem. Tentou se erguer, mas uma pontada lancinante na cabeça a fez gemer baixinho e deitar novamente. Seu peito subia e descia em respirações profundas, tentando recuperar o controle sobre o próprio corpo. Leve tudo para o laboratório improvisado. A voz de Johnny ressoou próxima. Quando ela acordar, saberá o que fazer com isso. O ranger das escadas denunciou que Duquesne estava subindo. Ellie fechou os olhos por um instante. Lembrou-se de que não havia terminado o golem. Ele ainda era um bruto incompleto, um amontoado de força e estrutura sem refinamento. Um erro, ou talvez um reflexo do que ela própria era agora, algo entre duas existências. Sentiu a sombra de Johnny pairar sobre ela. Abriu os olhos devagar e encontrou aquele sorriso encantador. Ele não costumava sorrir tanto. Aquele brilho nos olhos significava que ele estava genuinamente feliz. Seja bem-vinda, senhorita Hart. Ou devo chamá-la de Torres? Ellie suspirou e esfregou as têmporas com os dedos trêmulos. Sua mente ainda era um caos. Se serve de consolo, é confuso para mim também. Sua voz saiu rouca. Tenho as duas memórias, mas ainda não consigo organizá-las. Fora essa dor de cabeça infernal. Johnny se abaixou ao lado do sofá e segurou sua mão com um aperto firme e cálido. De qualquer forma, estou feliz de ter você de volta. Os dois ficaram ali, apenas se olhando. Havia algo nos olhos dele, um alívio, uma saudade, algo não dito que pesava no ar entre eles. Então a memória veio como um choque, o beijo que trocaram no dia em que foi queimada. O rosto de Ellie esquentou, o calor subiu pelo pescoço, denunciando sua lembrança. Ellie desviou o olhar rapidamente e focou nos detalhes da casa. Os móveis eram pesados e de madeira escura e alguns antigos, contudo estavam impecavelmente limpos. Uma lareira apagada dominava a sala, e o cheiro do papel velho dos muitos livros da estante pairava no ar. O passado e o presente colidiam ali. Ellie respirou fundo, sentindo-se presa entre o que já foi e o que agora precisava enfrentar. Johnny inclinou levemente a cabeça, observando-a com atenção. Os olhos dele carregavam um peso antigo, algo que o tempo nunca apagou. O que foi, Cilly? Sua voz saiu baixa, mas firme. Eu te conheço. Você se lembrou, não foi? Ellie desviou o olhar por um momento. Não precisava responder, ele já sabia. Sabia que não houve um único dia, em quase 200 anos, em que eu não me lembrasse daquele dia? O silêncio entre eles pesou. Do lado de fora, o vento uivava contra as janelas. As gotas da chuva escorriam pelo vidro como dedos fantasmas, deslizando em rastros tortuosos. Ellie respirou fundo e sorriu de leve. Bom, eu ia morrer. Sua voz saiu hesitante, como se o passado ainda queimasse em sua garganta.
Eu precisava te distrair. Johnny riu, um riso curto e nostálgico, carregado de algo que parecia alívio e dor ao mesmo tempo. Bom, deu certo. Ele balançou a cabeça, desviando o olhar para o chão por um instante. Porque quando percebi seu plano, nosso golem já me segurava. Ele suspirou e segurou as mãos dela com delicadeza, como se segurasse algo que poderia se desfazer a qualquer momento. Me desculpe, Cilly. Sua voz ficou rouca, carregada de um pesar que nunca havia desaparecido. Por não ter conseguido te proteger. Eu e o doutor ainda temos pesadelos com seus gritos. E me culpo por não ter sido útil, mesmo com todo o poder que tenho. Ela apertou levemente os dedos dele, trazendo-o de volta para o presente. Não se pode lutar contra o destino, detetive Hunter. Sua voz era um sussurro, mas carregava a certeza que nem a morte apagou. Eles estavam ali, juntos. O que importa é que estamos aqui de novo. Ela sorriu, deixando que seus dedos deslizassem pelo rosto dele. Um rosto tão familiar, tão intacto. 200 anos e ele não havia mudado em absolutamente nada. E se o mundo for como as lembranças da minha hospedeira, tudo será diferente. Johnny segurou a mão dela com firmeza, puxando-a para perto. Seu olhar carregava séculos de saudade e algo mais. Uma promessa não dita, um laço que o tempo nunca conseguiu desfazer. Então, sem hesitar, ele a beijou. Os lábios de Ellie se curvaram em um sorriso, ao sentirem o toque do passado e do presente se fundindo. Quando ele se afastou, ainda segurando a mão dela, falou com um tom leve, mas decidido. Precisamos consertar o doutor. Acho que hoje é um dia perfeito para isso. O temporal está forte e será fácil manipular o barro. Ellie riu, balançando a cabeça. Sempre prático, não é, detetive? Depois de comer algo rapidamente, saíram para os fundos da propriedade, onde um pântano se espalhava como um lago lamacento, cercado por árvores escuras e retorcidas. A chuva tamborilava na água lodosa e o ar estava carregado de umidade e eletricidade. O cheiro de terra molhada se misturava ao aroma forte da vegetação. Duquesne já os aguardava, observando em silêncio. Seus olhos eram profundos como a noite, e seu semblante carregava algo entre a curiosidade e reverência. Johnny e Ellie se ajoelharam diante da lama espessa e começaram a moldá-la. Seus dedos deslizavam pelo barro frio, como escultores trazendo uma alma à matéria inerte. Ellie fechava os olhos de vez em quando, tentando puxar da memória cada detalhe do rosto do doutor. O nariz reto, a mandíbula forte, as rugas sutis ao redor dos olhos que revelavam sua idade. O boneco foi tomando forma. As mãos calejadas de Johnny e os toques precisos de Ellie trabalharam juntos até que diante deles ergueu-se uma figura humanoide, impressionantemente detalhada. Era alto, forte, com a aparência de um homem que poderia estar vivo, se não fosse pelo brilho opaco da argila. O vento rugia ao redor deles, e um trovão rasgou o céu, lançando um clarão azul sobre a cena. Ellie sentiu a energia vibrar ao seu redor, e com as mãos sujas de barro, agarrou uma das mãos de Johnny e colocou a outra sobre o peito do boneco. Johnny fez o mesmo. Os olhos de ambos brilharam com uma determinação antiga, algo que vinha de um tempo antes mesmo de sua própria existência. Os dois então murmuraram um encantamento em hebraico, suas vozes carregadas pelo vento. Verdade do vivo, alma e sangue. Desperte o adormecido, dê-lhe vida. Levante-se e ande, golem de barro. Um silêncio pesado pairou no ar. Por um instante, apenas o ribombar distante dos trovões e o som das gotas atingindo o pântano podiam ser ouvidos. Então, o barro começou a tremer. A transformação foi lenta, mas assustadoramente real. O corpo do golem estremeceu antes de começar a mudar. O barro escureceu, enrijeceu, e então começou a se tornar carne.
Os músculos surgiram sob a pele pálida. As veias se desenharam sutilmente, e os olhos antes vazios piscaram pela primeira vez. Cillian então refez a runa que prendia a alma do doutor no golem defeituoso e conjurou a alma para habitar o novo golem. O homem diante deles respirou fundo e, como se despertasse de um sono longo demais, deu um passo trêmulo para a frente. Seus olhos varreram o ambiente e finalmente pousaram em Cilly e Johnny. Então ele riu, uma risada verdadeira, vibrante, diferente das vozes etéreas que antes ecoavam apenas na mente deles. Preciso de roupas. Sua voz soou grave, mas carregava um tom divertido. Ele olhou para Ellie e sorriu de canto. Estou encabulado de estar assim na presença de uma dama. Johnny retirou o próprio sobretudo e deu para o doutor, que o vestiu rapidamente. Vamos entrar antes que Duquesne tenha uma síncope de tanta atenção e vergonha. Cilly ainda olhava para Duquesne impressionada. O impossível havia sido feito. Eles haviam trazido o doutor de volta. Eles festejaram aquela noite como se quisessem recuperar o tempo perdido, brindando a improvável reunião depois de quase 200 anos. A tempestade ainda rugia lá fora, os trovões ecoando pelas paredes antigas da casa, mas ali dentro o ambiente era aquecido pelas chamas da lareira e pelo reencontro. Duquesne servia uma bebida forte, enquanto risadas e histórias aquecidas preenchiam o espaço, dissipando ao menos por aquela noite as sombras do passado. Mais tarde, já de madrugada, Johnny subiu para o sótão e retornou carregando um enorme baú de madeira envelhecida, os cantos reforçados com ferro escurecido pelo tempo. As dobradiças rangeram quando ele o colocou no chão do quarto de Cilly. Aqui está, tudo o que consegui salvar antes de irem atrás de você. Cilly ajoelhou-se diante do baú, e ao abrir, o cheiro do couro velho, papel amarelado e ervas secas preencheu o ar. Ali dentro estavam roupas, cadernos de anotações, frascos de vidro ainda lacrados e pequenos objetos pessoais, fragmentos de uma vida passada que ela nunca imaginou rever. Enquanto Johnny a observava mexer em suas memórias, o Dr. Wilson trabalhava no necrotério improvisado. A sala montada com que conseguiram encontrar exalava o aroma metálico de instrumentos esterilizados e ervas curativas. O lugar era frio, mas meticulosamente organizado, exatamente como ele se lembrava de suas antigas instalações em Edimburgo. Cilly pegou uma bandeja para organizar os frascos e, ao erguê-la, viu seu reflexo pela primeira vez desde que havia despertado. O choque foi sutil, mas profundo. A mulher loira de pele pálida e olhos azuis não existia mais. O que a encarava agora era alguém novo, uma mulher de cabelos curtos e escuros, olhos castanhos escuros e pele bronzeada, embora ainda clara. Era bonita, talvez até mais do que antes. Diferente, mas não estranha. Está bem conservada para uma bruxa de mais de 200 anos, senhorita Cilly Hart. Ela sorriu sozinha, quase divertida com o pensamento, mas o momento foi interrompido quando Johnny entrou no necrotério. Temos trabalho, 2 desaparecidos. Qual dos 2 vem comigo? Cilly e Wilson trocaram um olhar, um entendimento silencioso passando entre eles. O doutor cruzou os braços e suspirou. Bem, há 2 médicos aqui, e eu sou mais acostumado a locais fechados e pouco trabalho de rua. Mas você e o Hunter fazem o par perfeito. Ele deu um meio sorriso. Então eu fico e você vai. No final juntamos nossas informações. Cilly ergueu uma sobrancelha para Johnny como se esperasse uma confirmação. Eu concordo com ele. Agora que voltou, talvez veja algo a mais no local do crime. A chuva tamborilava no teto do carro, formando pequenos rios nos vidros embaçados. O limpador de para-brisas rangia em um ritmo constante, lutando para manter a visibilidade da estrada escura e molhada. O som da água sendo cortada pelos pneus ecoava pela cabine.
misturando-se ao leve ronco do motor e ao estalo ocasional dos trovões que iluminavam a paisagem por breves instantes. Johnny dirigia com a calma de quem já estava acostumado a cruzar noites tempestuosas, as mãos firmes no volante, o olhar atento à estrada sinuosa. Cilly observava as luzes amareladas dos postes piscando no meio da névoa densa, criando formas distorcidas no reflexo da água acumulada no asfalto. Ela puxou o casaco para mais perto do corpo, sentindo o frio úmido que escapava pelas frestas do carro. A propósito, todos aqui te conhecem como Ellie Torres. Tente agir como tal. Johnny quebrou o silêncio. Cilly ergueu a sobrancelha, um sorriso de canto surgindo em seus lábios. Ora, detetive, esqueceu que algumas horas atrás eu era Ellie Torres? Johnny soltou um riso curto e desviou o olhar por um segundo para encará-la, antes de voltar a atenção para a estrada. O brilho dos faróis refletindo nas poças d'água. Ela então continuou. Eu ficarei com essa identidade por enquanto, mas quando formos embora, voltarei a ser Cilly Hart. A voz dela soou firme, mas havia um tom de melancolia escondido nas palavras. Johnny desviou o olhar da estrada por um instante, observando-a com um pequeno sorriso antes de murmurar. Eu gosto de Ellie, mas de que vale o nome, se o que chamamos de rosa sob outra designação teria igual perfume? Ela soltou uma risada curta, surpreendida pela citação. O brilho fugaz de um relâmpago iluminou o rosto de Johnny, revelando uma expressão satisfeita. Não pensei que se interessasse por leituras desse tipo. Quando não se tem muita coisa para fazer numa caverna, além de ler, você se descobre um viciado em leitura de qualquer tipo. A chuva continuava a cair, desenhando rios no para-brisa, enquanto o limpador trabalhava incansavelmente. O carro sacudiu levemente ao passar por um buraco na estrada encharcada. As luzes amareladas dos postes piscavam, refletindo na água acumulada e criando sombras que se retorciam como espectros sob o brilho intermitente dos faróis. Falando em caverna, e seu pai, como está? Johnny ficou em silêncio por um momento, apertando levemente o volante. A resposta veio em um tom mais contido. Seguro. As galerias foram fechadas definitivamente. Há uma energia muito ruim e pesada naquele lugar. A passagem para a caverna eu fechei com magia, depois que você se foi. Cilly virou o rosto para encará-lo, estudando as feições que não haviam mudado ao longo dos séculos. Ela notou o breve endurecimento de seu maxilar, a forma como ele mantinha os olhos fixos na estrada, como se revivessem lembranças que preferia manter enterradas. O que fez todo esse tempo, detetive? E como veio parar aqui? Johnny soltou um suspiro como se não soubesse por onde começar. Eu saí de Edimburgo e vaguei por algumas cidades, cacei algumas criaturas, conheci outros clãs de vampiros e fui para a América. Cilly ouviu em silêncio, observando a forma como ele falava sem emoção aparente, mas com um peso invisível nas palavras. Na América conheci esse indivíduo que estou caçando há tempos, mas há um certo período de estadia dele, como já lhe expliquei. Ele soltou uma risada curta e desviou o olhar para ela por um breve segundo. Acho que quando o encontrar vou agradecê-lo. Afinal, se não fosse por essa caçada, eu não teria vindo para cá e não teria lhe encontrado. A tempestade continuava a rugir ao redor deles, como um presságio de que algo estava prestes a acontecer. Eles chegaram à propriedade sob a fúria da tempestade. A chuva castigava a terra com força, transformando o chão em um lamaçal espesso, onde cada passo afundava e sugava como areia movediça. Os faróis do carro projetavam sombras grotescas das árvores retorcidas que balançavam violentamente ao sabor do vento. A fazenda se estendia para dentro da mata densa, com apenas algumas construções visíveis sob o véu da neblina e da água torrencial. Era um lugar de aparência abandonada, um refúgio temporário para seus donos, que só apareciam em época de festa e férias, deixando caseiros encarregados da manutenção. Já havia vários policiais no local,
suas lanternas trêmulas mal iluminando o breu opressivo da madrugada. Cilly observou tudo em silêncio por um momento, absorvendo o ambiente carregado. O cheiro da terra molhada misturava-se ao leve aroma de folhas apodrecidas e madeira encharcada. Algo ali estava fora do normal. Antes de saírem do carro, ela se virou para Johnny e disse, sua voz firme mas preocupada: "Você precisa ser cuidadoso, Hunter. Essa coisa é bem antiga, e no seu último confronto com ela, você ficou bem machucado. Por pouco aquele tronco não perfurou seu coração." Johnny manteve os olhos fixos nos policiais à frente, mas ela percebeu quando sua mão crispou ligeiramente no volante. Ele soltou um suspiro curto antes de responder. "Eu sei, mas precisa saber que as runas o repeliram. Isso significa que é um demônio." Cilly estreitou os olhos ponderando. "Ou trabalha para um, mas isso eu saberei quando o encontrarmos." Eles saíram do carro pisando na lama que grudava nas botas com um som pegajoso. Os trovões ribombavam no céu, e relâmpagos iluminavam brevemente a vastidão da mata como flashes de uma câmera. O ar estava pesado, como se a floresta prendesse a respiração. O chefe da polícia ambiental os esperava com uma equipe de busca, seu uniforme já encharcado e manchado de barro. Assim que os viu, sua expressão endureceu. "Saiba que só está aqui porque o chefe de polícia exigiu. Eu e meus homens damos conta. Afinal, eles não são os primeiros que somem." Johnny não hesitou em responder, sua voz carregada de ironia. "E nem serão os primeiros a serem achados também, se é que algum foi encontrado." Houve um silêncio tenso. O chefe da polícia ambiental o encarou, os olhos faiscando de irritação. A rivalidade era palpável, um choque de egos e crenças. Cilly sabia que Johnny ainda não tinha esquecido a forma como aquele homem a desmereceu, chamando-a de louca um dia antes. O policial cruzou os braços e disse em um tom cortante: "Deveria ter mais respeito, Sr. Hunter. Sou a lei por aqui e posso prendê-lo por desacato." Johnny respirou, mas Cilly percebeu o breve rolar de olhos e a tensão em sua mandíbula. Johnny pensou consigo mesmo: não importa a época ou século, eles são sempre iguais, arrogantes, ingênuos, incapazes de admitir quando precisam de ajuda. Ele estava prestes a responder, mas Cilly se adiantou, sua voz serena, porém carregada de autoridade. "O senhor já começou as buscas?" O homem hesitou por um instante e então respondeu: "Não, senhorita Torres, estávamos aguardando vocês." Dando ordens rápidas, ele movimentou os policiais, que começaram a adentrar a mata com lanternas em mãos. As luzes dançavam entre as árvores, recortando sombras que pareciam se mover por conta própria. Enquanto caminhavam para dentro da mata, Cilly falou diretamente na mente de Johnny. "Use seu dom do auspício e, com os cheiros, recrie a situação para entender o que aconteceu com os caçadores." Johnny não respondeu de imediato. Apenas inspirou profundamente, fechando os olhos por um breve segundo. Quando os abriu novamente, sua percepção já estava além da visão comum. Ele sentiu o medo, o sangue e algo muito, muito antigo à espreita.